Shalom, shalom, meus queridos. Chegamos com mais um devocional para abençoar a sua vida. Que Yahvé, o Senhor, libere sobre você as bênçãos espirituais, que você, sua família, seu ministério seja abençoado. Que o Espírito de Deus continue conduzindo você a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Hoje, queridos, o tema é um tema importante e estaremos falando sobre escravidão emocional. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que tem trabalhado com libertação de alto nível e também com personalidades restauradas. Amados, o tema de hoje é um tema super importante. E para falar deste tema, eu gostaria de ler um texto em Atos, capítulo de número 2, versículo 38 e versículo de número 39. O texto diz: Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amados, no livro de Atos, capítulo de número 2, vemos um cumprimento da promessa do Espírito Santo, que transformou a vida dos primeiros cristãos. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo se manifestava apenas sobre indivíduos específicos, como reis e profetas, para cumprir propósitos divinos. No entanto, no Pentecostes, o Espírito foi derramado em plenitude sobre todos os 120 reunidos no tabernáculo, marcando o nascimento da igreja primitiva. Amados, o impacto foi imediato e transformador. Línguas de fogo desceram sobre eles, capacitando-os a falar idiomas desconhecidos. Isso atraiu multidões que ficaram perplexas ao ouvir as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia e conduziu mais de 3.000 pessoas ao arrependimento e ao batismo, dando início a uma comunidade cristã vibrante e unida. Vamos então falar sobre escravidão emocional. Queridos, embora o Espírito Santo tenha vindo para trazer liberdade, muitos permanecem aprisionados por um tipo de cativeiro menos evidente: a escravidão emocional. Essa condição impede que indivíduos vivam plenamente o propósito de Deus para suas vidas. A escravidão emocional é caracterizada por traumas, feridas e circunstâncias passadas que moldam comportamentos e personalidades. Ela se manifesta em comparações constantes, sentimentos de medo, culpa, vergonha, timidez e até mesmo no desejo de controlar tudo ao nosso redor. Esses elementos atuam como grilhões invisíveis, criando barreiras emocionais que dificultam o crescimento espiritual, pessoal e relacional. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre esses padrões e dar os primeiros passos para se libertar dessas prisões emocionais. Vamos lá. Armadilha da comparação.
Amados, comparar-se aos outros, especialmente nas redes sociais, é uma armadilha que aprisiona sua mente e rouba sua paz. Lembre-se de que você é uma criação única de Deus. Em vez de focar no que falta, comece a identificar e valorizar os talentos e qualidades que já possui. Trabalhe para potencializá-los. Pare de se medir pelo sucesso ou aparência alheia. Discipline-se a sair desse ciclo e volte seu olhar para o propósito que Deus tem para a sua vida. E rompendo então com o vitimismo. Queridos, carregar o rótulo de vítima nos impede de prosperar. Quem vive como vítima está preso ao passado, incapaz de enxergar o futuro que Deus preparou. Ser protagonista da própria vida é essencial para experimentar o extraordinário. Declare hoje: eu lanço meu fardo sobre o Senhor, tomo o dele, que é leve, e caminho em direção ao meu propósito. Amados, abandone a murmuração, o pessimismo e o hábito de recontar as feridas do passado. Deus quer que você transforme sua história de dor em um testemunho de superação, libertando-se então do controle. Então, queridos, o desejo de controlar tudo e todos ao seu redor é outra prisão emocional. Quem centraliza tarefas e responsabilidades vive em constante tensão, propenso a esgotamento físico e mental. Liderança verdadeira é saber delegar, capacitar e confiar nos outros. Se você deseja prosperar, precisa aprender a abrir mão do controle absoluto. Grandes líderes são aqueles que confiam suas tarefas a uma equipe e se dedicam ao que realmente importa. Lembre-se, liberdade é permitir que outros cresçam ao seu lado. Agora falando de superando traumas e mágoas. Muitas vezes ficamos presos ao passado, revivendo traumas e experiências dolorosas. Contar repetidamente as histórias de rejeição, abuso ou sofrimento é um sinal de que essas feridas ainda não foram curadas. Falando agora sobre o perfeccionismo que paralisa. O perfeccionismo é outra forma de escravidão emocional. Ele cria a falsa expectativa de que precisamos ser impecáveis para sermos aceitos ou valorizados. Na busca pela perfeição, muitos deixam de produzir, entregar ou até mesmo viver plenamente. Lembre-se, feito é melhor que perfeito. O que você considera bom o suficiente pode ser excelente para os outros. Liberte-se da necessidade de agradar e concentre-se em ser produtivo e dependente do Espírito Santo. Falando agora sobre a dependência da aprovação. Então, amados, buscar a aprovação familiar ou social é outra cadeia que nos limita. A liberdade verdadeira está em ouvir e obedecer a Deus, não em agradar aos outros. Quando tomamos decisões baseadas no que a família ou a sociedade espera, perdemos a oportunidade de viver o que Deus planejou para nós. Seja, meus queridos, independente, maduro e guiado pelo Espírito Santo. A opinião que realmente importa é a dele. Agora vamos entender como lidar com críticas e redes sociais. Se você se preocupa excessivamente com críticas, likes ou comentários, precisa rever suas prioridades. Só quem faz algo significativo será criticado. Não permita que a opinião alheia defina seu valor ou desvie você do propósito que Deus colocou em suas mãos. Evite depender das redes sociais para validação emocional. Sua missão é mais importante do que a reputação ou aceitação que busca manter. Confie em Deus e siga firme, mesmo diante de perseguições ou
incompreensões. Vamos então falar sobre prisão ao materialismo. Muitas pessoas se aprisionam em valores superficiais, buscando aceitação através de bens materiais, roupas e status. Quem tem segurança interior não se importa com a aparência externa, mas com essência e sabedoria. Prisão em relacionamentos tóxicos. Amizades e relacionamentos que sugam energia e geram ciúmes, impedindo a liberdade emocional. Prisão da necessidade de ser indispensável. Muitas pessoas se tornam escravas emocionais ao tentar sempre estar disponível para os outros, sacrificando seu próprio bem-estar. Aprenda a dizer não e estabelecer limites. Falando então da prisão na autoimagem distorcida. Muitas pessoas vivem com uma imagem distorcida de si mesmas, acreditando nas mentiras do inimigo e se desvalorizando. Prisão em rótulos e títulos. Queridos, todos são iguais diante de Deus. A verdadeira importância está no que carregamos internamente. A Bíblia nos alerta contra esse tipo de jugo em João, capítulo 8, versículo 36, que diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1, também está escrito: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Tipos de jugos que aprisionam. Vamos conhecer? Pecado. O pecado é uma forma de aprisionamento que separa o ser humano de Deus. Ele não apenas fere a alma, mas também abre portas para influências espirituais negativas. Maldição hereditária. Padrões de comportamento e sofrimento que passam de geração em geração, mantendo famílias presas a ciclos de dor. Escravidão emocional. Considerada o mal do século, resulta de feridas emocionais profundas como rejeição, abandono, abuso e traição. Jesus Cristo oferece libertação total e restauração emocional. Essa libertação acontece em 2 níveis. Primeiro, na conversão, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, trazendo discernimento espiritual e paz interior. Segundo, no batismo com o Espírito Santo, um empoderamento sobrenatural que nos capacita a viver o propósito de Deus com ousadia e autoridade. Vamos falar um pouco de práticas para romper com a escravidão emocional. Arrependimento. Reconheça suas falhas e traumas diante de Deus. O arrependimento abre portas para a cura. Perdão. Libere aqueles que o feriram. O perdão é um ato de obediência e libertação pessoal. Comunhão. Participe, queridos, de uma comunidade cristã que valorize a oração, o ensino da palavra e a adoração em unidade. Renovação da mente. Medite nas Escrituras e declare as promessas de Deus sobre a sua vida. A escravidão emocional pode parecer insuperável, mas Jesus oferece uma saída. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes está disponível hoje para transformar vidas, quebrar cadeias e trazer uma liberdade verdadeira e duradoura. Permita que o Espírito Santo entre em sua vida de maneira plena. Ele é a chave para superar traumas, vencer limitações e viver o propósito para o qual você foi criado. Se o Filho o libertar, você será verdadeiramente livre. Queridos, a escravidão emocional nos prende ao medo, ao controle, ao perfeccionismo e à busca incessante por aprovação. Mas a boa notícia é que há liberdade em Cristo. Hoje, escolha entregar essas cadeias ao Senhor e viver a plenitude do que Ele tem para você.
Declare: eu não sou mais escravo das minhas emoções. Eu sou livre em Cristo para viver o extraordinário. Tome uma decisão hoje e comece a escrever um novo capítulo na sua vida. Então, amados, eu gostaria então de falar contigo sobre obstáculos que podem travar sua área sentimental. Tem um texto em Romanos capítulo 10 que ele é importante. Vá lá, eu quero pedir para você ler Romanos, todo o capítulo de número 10. O capítulo 10 de Romanos traz o desejo ardente de Paulo pela salvação de Israel, enfatizando que a justificação vem pela fé e não pela lei. Ele explica que a salvação é acessível a todos que confessam o nome de Jesus, sem distinção entre judeus e gentios. Agora tem o desejo de Paulo pela salvação de Israel. Paulo expressa seu profundo anseio para que o povo judeu seja salvo. Ele reconhece seu zelo por Deus, mas aponta que é um zelo sem entendimento, pois eles tentam alcançar a justiça por meio da lei, em vez de aceitarem a justiça pela fé em Cristo. Também, queridos, nós possamos observar lá em Romanos capítulo de número 10, a justiça pela fé, não pela lei. Moisés escreveu que a justiça pela lei exigia obediência perfeita, mas Paulo ensina que a verdadeira justiça vem pela fé em Cristo. Quem crê em Jesus e confessa com a boca será salvo. Também fala da salvação, é para todos. Paulo declara que não há diferença entre judeus e gentios, pois Deus concede salvação a todos que o invocam. Ele cita: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também nós vemos lá a necessidade da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, para que as pessoas creiam. Alguém precisa pregar. Ele destaca a importância dos enviados para anunciar as boas novas e afirma: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E aí também a gente percebe lá no capítulo 10 a rejeição de Israel. Mesmo tendo ouvido a mensagem, Israel rejeitou o evangelho. Paulo cita Isaías e Moisés, mostrando que Deus já havia predito essa rejeição e que os gentios receberiam a salvação, provocando ciúmes em Israel. Romanos 10 nos ensina que a salvação não vem por obras ou méritos, mas pela fé em Cristo. Deus abre as portas do seu reino para todos os que o buscam com sinceridade, sejam judeus ou gentios. Porém, para que o evangelho alcance mais vidas, é necessário que pregadores sejam enviados. Queridos, você tem compartilhado as boas novas de Cristo? Vamos então entender que o tempo é agora. Posicione-se. Muitas pessoas são entusiasmadas, mas sem entendimento. E só o entendimento da palavra nos firma na rocha. A salvação é para todos e há um grande favor de Deus sobre aqueles que anunciam o evangelho. A urgência da pregação é importante. Queridos, a salvação foi estendida aos gentios, enquanto muitos judeus rejeitam o Messias. Isso nos mostra que não podemos perder tempo. Se soubéssemos a data do arrebatamento, mudaríamos nossas atitudes. Mas por que esperar? O tempo de pregar é agora. Deus te cobrará pelo que você fez com as oportunidades que Ele te deu. Você tem um celular, redes sociais, uma voz. Use isso para pregar Cristo. Não espere estar perfeito para evangelizar. Faça o que está ao seu alcance hoje. Um chamado para se posicionar. Somos chamados, ok? Para nos posicionar. Trabalhe como se fosse agora. O Espírito Santo nos chama para um despertar espiritual, pois não há mais tempo para brincar com a fé. Abandone o pecado. Saia da prostituição, do adultério, da fofoca, da maledicência, da desobediência. Negue-se a si mesmo. O evangelho não é sobre conforto, mas sobre transformação. Não brinque com a graça. A porta é estreita
e poucos passarão por ela. O retorno de Cristo é imediato, num abrir e fechar de olhos. Nunca tivemos tantos sinais da volta de Jesus como agora. Tempo de se posicionar é hoje. Pare de viver na indecisão. Pé no mundo e pé na igreja não funciona. Acorde desse sono espiritual e desperte para o chamado de Deus. Pregue o evangelho sem medo da perseguição, pois a glória de Cristo é maior. Jesus está às portas. Se posicione, evangelize, limpe sua vida e pare de adiar a transformação que Deus quer fazer em você. Não há mais tempo. O que você fará diferente a partir de hoje? Eu te pergunto. Agora vamos lá. Obstáculos que podem travar sua área sentimental. Queridos, o percurso natural envolve interesse por alguém, compromisso, namoro e casamento. No entanto, alguns bloqueios espirituais podem impedir esse desenvolvimento, como maldições que afetam a vida sentimental. Vamos conhecê-la? Maldição da solteirice, histórico familiar de pessoas que nunca se casaram, indicando possível ciclo espiritual negativo. Maldição de perversidade sexual, indivíduo que se envolve em múltiplos relacionamentos sem estabilidade, gerando promiscuidade e adultério. Maldição por palavras de autoridade. Queridos, declarações negativas de pais ou figuras de autoridade que condicionam o filho a permanecer solteiro. Também podemos entender as influências de demônios e espíritos familiares. Espíritos malignos podem atuar trazendo o seguinte: primeiro, rejeição, isolamento e invisibilidade na área sentimental. Segundo, relacionamentos tóxicos ou incapacidade de se conectar emocionalmente com alguém podem ser sinais de influência espiritual negativa. Vamos falar sobre automaldição e laços de alma. Amados, palavras declaradas emocionalmente no passado, como: se eu não casar com fulano ou fulana, não caso com mais ninguém. Vínculos espirituais com ex-parceiros por meio de ligações emocionais, sexuais ou pactos simbólicos, como tatuagens, objetos, votos e etc. Laços de alma com falecidos também devem ser quebrados para permitir liberdade emocional. Pactos e amarrações espirituais. Pactos realizados de forma consciente ou inconsciente, como simpatias, trabalhos espirituais, cadeados e juramentos eternos, precisam ser quebrados. Relações sexuais fora do casamento criam alianças de sangue, necessitando arrependimento e renúncia. O caminho para a libertação. Qual é o caminho para a libertação? Quebrar maldições hereditárias e palavras negativas proferidas sobre sua vida. Renunciar a pactos e laços de alma feitos com parceiros no passado. Orar e buscar a cura espiritual para ser emocionalmente inteiro e preparado para um relacionamento saudável. A família, amados, é um projeto de Deus e é essencial se posicionar espiritualmente para que sua vida sentimental prospere. Tem a importância de estar preparado espiritualmente e emocionalmente antes de entrar em um relacionamento novo. Cura interior antes do casamento. Importante entendermos isso. Antes de casar, é essencial ser uma pessoa inteira, livre de traumas emocionais, relacionamentos passados, abusos, rejeição e abandono. Precisam ser tratados para evitar transferências emocionais negativas. Declare o seguinte: Jesus, eu não vou casar enquanto o Senhor não curar essa ferida. Quebra de pactos e amarrações espirituais. Olha isso, amados. Relacionamentos com pessoas envolvidas em ocultismo podem gerar amarrações espirituais. É necessário renunciar, rejeitar e clamar por libertação nas cortes celestiais. Guardar objetos, cartas e lembranças de ex-relacionamentos pode ser um elo espiritual com o passado. Renovação da mentalidade para o casamento. É importante entender sobre isso. Queridos, casar não é apenas para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Não existe um A para o B.
mas Deus traz alguém compatível com o seu propósito. É necessário ressignificar a experiência de divórcio e rejeição para seguir em frente. Agora eu quero falar para você sobre esperar no jardim. Esperar no jardim significa se tornar a melhor versão de si mesmo, aprender habilidades práticas como cozinhar, organizar a casa e administrar conflitos, buscar crescimento espiritual e emocional para sustentar um casamento, se posicionar em oração e fé, confiando que Deus está preparando a pessoa certa. Quebra de maldições e bloqueios espirituais. Isso aqui é fundamental. Quebra de maldições e bloqueios espirituais. Muitas palavras negativas de pais, familiares e demônios podem travar a vida sentimental. Precisa haver um posicionamento. Eu rejeito toda mentira de Satanás. Eu vou casar com a pessoa certa. Queridos, algumas pessoas foram consagradas a entidades espirituais que bloqueiam a área sentimental e precisam de libertação. O casamento, ele exige maturidade, preparação e sabedoria. Esperar em Deus não significa apenas guardar passivamente, mas se tornar uma pessoa abençoada para ter um relacionamento abençoado. É importante se preparar para o casamento e viver o processo do jardim de Deus. O casamento não acontece do nada, é necessário estar qualificado e buscar a melhor versão de si mesmo. O relacionamento precisa ser construído sobre amizade, comunicação e crescimento mútuo. O namoro deve ser um tempo de testes, onde tudo que pode gerar problemas no futuro deve ser discutido e esclarecido. Casamento, queridos, é unidade, é um elo de intimidade profundo e precisa ser leve, doce e fundamentado na comunicação sincera e na renúncia do orgulho. Esperar no jardim significa permitir que Deus nos molde, cure as nossas feridas e nos prepare para o relacionamento. Não é um tempo de solidão, mas de solitude com o Espírito Santo. Quem pula esse processo pode entrar no casamento emocionalmente despreparado, o que pode levar a conflitos, ciúmes e inseguranças. Queridos, o casal deve orar junto e caminhar sob o mesmo jugo espiritual. Casar com alguém que não compartilha os mesmos valores e propósito de vida pode gerar grandes dificuldades. Além disso, antes do casamento é essencial conversar sobre questões como finanças, criação de filhos, divisão de responsabilidades e relacionamento com as famílias. Se essas questões forem esclarecidas antes, 95% dos conflitos conjugais podem ser evitados. A espera no jardim não é perda de tempo, mas um processo essencial para que o casamento seja saudável e edificado. Então, eu quero só lembrar você, se o Filho libertar, você será verdadeiramente livre. A escravidão emocional nos prende ao medo, ao controle, ao perfeccionismo e à busca incessante por aprovação. Mas a boa notícia é que há liberdade em Cristo. Hoje, escolha entregar essas cadeias ao Senhor e viver a plenitude do que Ele tem para você. Declare agora: eu não sou mais escravo das minhas emoções, eu sou livre em Cristo para viver o extraordinário. Tome uma decisão hoje, agora. Comece a escrever um novo capítulo da sua vida. O Senhor te abençoe poderosamente. Que você receba essa palavra para o seu coração e entenda que é necessário estarmos preparados para sermos boca de Deus na terra. Você já é inscrito em nosso canal? Se não é, se inscreva aqui no botão abaixo e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo precioso para você. E não esqueça, comente o nosso devocional. Após comentar, vá lá no joinha, ok? Que é importante para nós. Vai subir o devocional e vamos chegar em outras pessoas. Também estamos nas redes sociais. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. Lá no Facebook é só colocar @Ministério Pleno. E no TikTok
você vai colocar Ministério Pleno News. Queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu dia, e que você fique com Deus. Um cheiro no coração. Só fica até outro mais valente na casa chegar. Na casa chega. É a Bíblia que afirma que é impossível dois reis governar no mesmo lugar. E Jesus chegou, o mais valente chegou para anular a minha sentença de morte. Somente um preço muito caro de um sangue sem pecado poderia mudar minha sorte. E Jesus cruz, ela foi paga, foi Jesus quem pagou.